Estamos de volta com uma boa notícia para estudantes mineiros de pós-graduação. O governo de Minas está selecionando candidatos a bolsas de estudo pelo programa Ciências Sem Fronteiras para a Universidade da Holanda. Vamos saber mais com a repórter Graziele Abrão. Bom dia, Graziele. Olá, Mayra. Bom dia para você, bom dia a todos. A relação dos candidatos aprovados começa a sair em junho e os alunos têm até o dia 3 de maio para mandarem suas propostas aí. A gente está aqui com o professor Otávio Elísio, que é o presidente da Unesco Hidroex, que é uma fundação pública aqui de Minas ligada à pesquisa aplicada em água. Bom dia para você, professor. Como se inscrever nesse projeto tão bacana? Bom, esse projeto você pode se inscrever no site do CNPq, que é o CNPq, cnpq.br, e neste site você faz a inscrição na plataforma Carlos Chagas. É extremamente simples, dentro da metodologia tradicional do CNPq. E como que vai ser a seleção desses alunos? Bom, a seleção vai ser feita, o espectro profissional é bastante amplo, o foco é água, dentro de uma perspectiva também bastante ampla, e a inscrição feita, o julgamento estabelecido por uma comissão do CNPq e do Hidroex, e a participação também do Instituto de Educação para as Águas de Delft, na Holanda. O senhor falou que o tema é água, mas essas propostas, elas precisam ser ligadas a quais temas específicos, assim, professor? Não, vai desde governança de água, passando por controle de poluição, passando por gestão de água numa perspectiva de entender o ciclo da água, não apenas água de superfície, mas água subterrânea. Portanto, entra a geologia, entra a hidrogeologia. O espectro é bastante amplo, os temas estão muito claros no site, tanto do Hidroex quanto do CNPq. São quantas vagas? São 50 vagas, 15 vagas para pós-doutorado, 30 vagas para pós-doutorado, doutorado sanduíche 15 vagas e doutorado pleno 5 vagas. Ok, sem custo nenhum para o aluno, né? Então todas as informações no site cnpq.br ou no telefone 0800 61 9697. Mayra. Obrigada, bom dia para vocês. E a gente continua aqui o bate-papo sobre cuidados na hora de comprar um imóvel com o presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da OAB, Kênio de Souza Pereira. Tem perguntas? Pode mandar para cá, 3269-9069. Que a gente estava conversando aqui no do intervalo, né? Também, assim, muitas empresas que você compra na planta, aí ficou pronto o imóvel, ele já tem até o habite, mas aí começa a cobrar dos inquilinos que não estão morando lá ainda, já um condomínio. Como é que é isso? É uma coisa absurda, né? Porque o condomínio está ligado ao uso do imóvel, da mesma forma o IPTU. Então, o que acontece na prática? Tem construtora que ela coloca o contrato de forma muito hábil, que passará a cobrar o condomínio IPTU do comprador a partir do habite. Eu quero explicar para o telespectador, né, que o habite está ligado que é uma checagem da prefeitura que o projeto foi cumprido. Inclusive o habite, com a lei de Belo Horizonte, ele pode ser concedido com os apartamentos sem piso, sem azulejo. Então, sem azulejo na área, na cozinha, nos banheiros. E a prefeitura faz o levantamento do prédio por amostragem. Então, na prática, o habite, ele só vai checar a parte arquitetônica, se o projeto foi cumprido, e a parte do revestimento externo da edificação e as áreas comuns. No caso, a construtora se aproveita de obter o habite e passa a cobrar do comprador a taxa de condomínio, sendo que o apartamento está ainda incompleto, com alguns defeitos. Então, acontece caso de construtora que faz 3, 4 vistorias do comprador e mantém defeitos de construção graves, como o piso torto, por exemplo, ou a inclinação errada, ou o apartamento com a parte elétrica defeituosa. Então, nesse caso, essa cobrança antes da posse, ela é ilegal e abusiva. Então, cabe ao comprador pagar o IPTU e a taxa de condomínio a partir da posse do imóvel morando em perfeito estado. Né? Agora, e é importante essa comissão que você falou no bloco anterior, né? Os compradores formarem essa comissão, né? A lei 4.591/64 é clara. Em qualquer venda na planta, a preço fechado ou a preço de custo, no caso, o imóvel que a pessoa paga um percentual para a construtora de acordo com o custo da obra, é obrigatória a instalação da comissão de representantes, que é composta de 3 proprietários, 3 compradores. E essa comissão pode representar, no caso, o condomínio e automaticamente fiscalizar a qualidade da obra. Lamentavelmente, os compradores se esquecem disso,
repetindo, eles ficam desunidos. Cada um vai cuidar do seu interesse e isso fortalece a construtora a não cumprir as cláusulas contratuais. E um fato interessante, né, Mayra? Está acontecendo situações gravíssimas de construtora em dificuldade financeira, que está desviando dinheiro, e a falta de comissão, ela está criando uma obra com a baixa qualidade, com muitos defeitos. A gente andou vendo no Buritis, por exemplo, no bairro Buritis, problemas, prédios caindo. E o detalhe, assustador isso. Um detalhe, são imóveis sem garantia, porque se a construtora já vai fechar daqui a pouco, e quando surgir o defeito, o comprador vai cobrar de quem? A empresa faliu, então nesse caso é fundamental a sua comissão assumir essa obra e fiscalizar a forma mais eficaz. Honesto até, né? Então a gente assume a obra. Já que vocês faliram, a gente depois entra em justiça contra vocês. Correto, mas um detalhe é que os compradores têm que se unir. Tem que se unir. Então é fundamental essa organização para eles terem uma situação de se equilibrar em relação à construtora para defender os seus interesses que são legítimos. Agora, com relação ao Habits que a gente estava falando, tem muitos prédios que já pessoas moram normalmente, e aí você vai comprar esse imóvel, tem muitas placas de venda, senão que chega lá, você fica sabendo depois que esse prédio não tem Habits. É um problema comprar esse tipo de imóvel? É um problema, porque na prática, sem o Habits, o comprador, no caso a construtora, não consegue tirar a matrícula de cada apartamento, ou seja, está comprando um imóvel fração ideal, mas não tem um registro individual da unidade. Então, para obter esse registro no cartório, é fundamental o Habits e o pagamento do INSS. Esse imóvel, sem a documentação regular, ele deprecia, ele desvaloriza 30% em média. Pode atribuir, se você precisar de dinheiro, precisar de vender, vai ser complicado também. Não consegue vender a nível de financiamento, a não ser à vista, mas é uma depreciação do preço em função da falta de documentação regular. Pois é, tem que tomar cuidado, né? Agora vamos falar um pouquinho dos 16º Encontro Imobiliário, é isso mesmo? 14º Encontro Imobiliário. 14º, aí eu coloquei errado aqui, viu, gente? Por isso que eu fiquei na dúvida. 14º Encontro Imobiliário da OAB, que acontece terça-feira que vem, é isso? Terça-feira que vem, dia 16, às 19 horas, no auditório da OAB. Então, esse encontro imobiliário, geralmente... Já está bombando, né? Está bombando, já está com mais de 500 inscrições. O OAB vai até abrir um espaço lateral com o espaço multimídia para ter um puxadinho lá para comportar todo mundo. E esse encontro imobiliário, ele pega temas de grande importância, de relevância da sociedade e visa orientar os compradores, investidores, os vendedores, de maneira a fazer negócios com maior segurança. Então, o tema vai ser a compra e venda do imóvel, o imóvel locado, o direito do inquilino, quando vai vender o imóvel ou quando um investidor vai adquirir esse imóvel locado, bem como a questão de imóveis que são negociados de maneira, vamos colocar assim, sem o devido cuidado. Então, esse encontro imobiliário, a gente tem a preocupação de responder todas as perguntas dos participantes ao final das palestras. E também iremos focar a questão do ITBI, que é o imposto que a pessoa paga quando vai comprar o imóvel. Em Belo Horizonte, esse imposto é 2,5% do valor venal do imóvel. E tem um ponto, quando é feita a avaliação acima do preço de mercado, o comprador é prejudicado. Então, iremos explicar como é que funciona o ITBI e como a pessoa pode fazer para reduzir esse imposto e, logicamente, reduzir o custo de escritura e de registro imobiliário. Pois é, e esse ITBI é interessante também, que muita gente que compra um imóvel na planta também deixa para pagar o ITBI depois achando que está fazendo vantagem, e não é uma vantagem, Não é né? vantagem. Então, pagar o ITBI de imediato, até com a compra na planta, é fundamental. Por que isso? Porque a lei autoriza que o contrato de promessa de compra e venda da construtora, no caso, quando você compra a ação ideal, que você registre esse contrato no cartório, até para evitar que esse imóvel, o prédio, venha a ser hipotecado junto ao banco. Então, tem pessoas que compram o imóvel, pagam o preço total e não registram o contrato. Aí a construtora, depois de receber os direitos dos compradores, ela faz uma hipoteca junto ao banco. O banco hipoteca porque, para o banco, quem é dono é a construtora e não o adquirente. Então, para que a pessoa garanta a sua propriedade, é fundamental que ela registre o contrato de compra e venda, que é baseado na fração ideal do terreno em relação à unidade. Esse registro protege o comprador. É segurança, né? A gente tem que deixar claro que nesse momento dessa compra, é o que você falou, se você tem muita dúvida, se você acha que o negócio está mais complexo do que você imagina, procura um advogado, né? Porque isso é fator de economia, né? Então, o imóvel custa, às vezes, 500, R$1 milhão, que o custo da consultoria é mínimo em relação ao prejuízo que a pessoa pode ter. E no encontro imobiliário, a gente faz as palestras e permite a inscrição do público em geral e é gratuito, ou seja, não tem custo nenhum. Então, vai ser dia 16, às 19 horas, no auditório do OAB, na Rua Albito 250. Tira as dúvidas. Então, aqui, chegou perguntas agora, a gente não funcionou aqui. E aí, o Raimundo Araújo de Contagem, o Afonso do Eldorado, o Mariar, a Gisele Viana, lá do Padre Eustáquio.
Vocês podem procurar lá, né, na OAB. OAB. Lá no auditório da OAB, né? Rua Obita 250, bairro Cruzeiro. E aí então, entrada de graça, né? De graça a entrada, vai ter um lanche lá no intervalo para o pessoal. E um detalhe, eu acho o mais importante a questão que quem comparecer vai receber impressos uma revista jurídica com vários temas sobre a área imobiliária para esclarecer, evitando até que a pessoa tenha que ficar tomando nota no decorrer da palestra. Então, esses temas que vão ser entregues vão ser dados de forma graciosa. Ok, então, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Foi um prazer tê-lo aqui, volte mais vezes. Então, gente, é só ir lá na OAB tirar todas as dúvidas, ok? O programa de hoje fica por aqui, mas nosso bate-papo é a qualquer hora no Facebook. Entra lá, curta a nossa página e deixe seu recado. A gente se vê na segunda-feira. Um ótimo fim de semana a todos. Tchau!